Imagine-se acordando e ouvindo a seguinte mensagem, uma voz desconhecida que você nunca tinha ouvido antes, dizendo assim: estou prestes a fazer algo na igreja que irá tinir os ouvidos daqueles que ouvirem. Agora imagine essa voz dizendo isso para um garoto, um jovem, que tinha ouvido a voz de Deus, que não conhecia muito bem a Deus. Imagine esse jovem ouvindo uma mensagem dessa. Pois bem, isso foi o que aconteceu com Samuel. Logo no início do ministério dele, ainda quando jovem, ele ouviu a voz do Senhor falando para ele que iria fazer algo terrível em Israel. Eu estou transportando para a igreja hoje. Imagine alguém ouvindo uma mensagem dessa. Alguém que não é um pastor ou um líder renomado na igreja. E esse jovem Samuel, ele ainda teve que lidar com a mensagem de que Deus haveria de matar os filhos de Eli e iria tirar toda a descendência de Eli da sucessão sacerdotal de Israel. Imagina isso. Fala pessoal, Davi aqui. Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos devocionais. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu tenho recebido alguns feedbacks. Quero mandar um abraço para o meu amigo Isaac, para o meu amigo Renato. Eu há pouco tempo fiquei sabendo que eles estão acompanhando o canal. E é claro que quando a gente tem um canal no YouTube, a gente sonha com ter vários seguidores, várias curtidas nos vídeos. A gente sonha que a nossa mensagem seja relevante, ouvida. Claro que a gente sonha com isso, mas é muito mais gostoso você ouvir que tem amigos seus, pessoas que você conhece, que acompanham os vídeos que você faz. Então quero deixar um abraço pro Isaac, pro Renato. Eu sei que eles vão ver o vídeo porque já chegou aos meus ouvidos. O Isaac me contou pessoalmente, o Renato contou para minha esposa que ele acompanha os vídeos diariamente. Então, abraço Renato, abraço Isaac. Abraço para todo mundo que eu não conheço também, mas que tem acompanhado os vídeos. Eu sei que não são muitas pessoas, mas eu tenho acompanhado. As visualizações estão dando, pros vídeos de devocional, estão dando uma média aí de 20, 30 visualizações. Os meus shorts estão chegando a 300, 350 visualizações. Então o canal está caminhando. Com a graça de Deus, eu creio que, além de tudo, é a graça de Deus que está permitindo que isso aconteça, e o intuito é glorificar Deus. O intuito, claro que a gente quer bastante seguidores, mas o intuito não é ter milhões de seguidores. O intuito é que a palavra de Deus possa tocar em uma vida e transformar essa vida. Então esse é o meu desejo, essa é a minha oração diante do Senhor. Senhor, se tocar uma vida, se conseguir levar o evangelho verdadeiro para uma pessoa e essa pessoa seja transformada, que a vida dela seja transformada pelo Senhor, já valeu a pena tudo. Valeu a pena tudo, tá? Então, hoje nosso devocional vai ser sobre Samuel 22. Samuel 2, 22 a 4, 22 e João 5, 24 a 47. Nós vamos estar usando nossa Bíblia 365, como sempre, na nova versão transformadora, lembrando que ela sempre vai te dar 4 textos, sendo 3 do Velho Testamento e 1 do Novo Testamento. 3 do Velho Testamento, tentando fazer uma conta meio esquisita com os dedos. 3 do Velho Testamento, e entre esses 3, 2 são um salmo e um provérbio, e um texto do Novo Testamento. Essa Bíblia 365 ela é muito interessante. No finalzinho dela vai ter um bloquinho de anotações, para quem quiser. Olha só que interessante, você pode fazer suas anotações. Eu não faço aqui porque as minhas anotações geralmente elas são por meio digital. Então eu anoto tudo no meu computador. Mas se você que gosta
de anotar e anotar na Bíblia, ela tem esse espacinho que é muito interessante para você poder estar fazendo as suas anotações. Então, nosso texto de hoje, a história, nós vamos falar um pouquinho a respeito da história de Samuel. E hoje de manhã, no meu tempo devocional, enquanto eu li essa passagem, veio um temor muito grande ao meu coração em ver a enorme semelhança que há entre a época de Eli e a nossa época de hoje. Ele tinha então 2 filhos, um deles chamava-se Hofni e o outro Finéias, e a palavra de Deus vai mostrar para nós que eles eram maus líderes. Então, Eli, aparentemente, ele demonstrava uma grande devoção ao Senhor. Porém, o versículo 29 vai dizer, ele vai receber um homem anônimo, e isso que me chama a atenção, sacerdote eleito, escolhido por Deus, não só por Deus, mas ele estava ali na sucessão de Arão, né? Então todo sumo sacerdote precisaria estar na sucessão de Arão, a família precisaria estar na sucessão de Arão. Então um sacerdote, um homem de Deus, escolhido por Deus, recebe em casa um anônimo. Porém a Bíblia vai dizer que esse anônimo, porque ele não tem nome, a Bíblia não diz o nome dessa pessoa, mas esse anônimo vem trazer uma palavra de Deus para ele, e esse anônimo traz uma palavra de juízo da parte de Deus para ele, dizendo assim: olha, você e os seus filhos serão cortados da sucessão do sacerdote, e a sua descendência também, descendência sua não será mais sacerdote. E aí você acaba chegando à conclusão de que talvez Eli não fosse um sacerdote tão temente ao Senhor assim, porque o juízo que chega para ele, versículo 29, ele vai dizer o seguinte: então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honras teus filhos mais do que a mim? E é justamente aqui que começou a dar temor no meu coração, porque a pergunta que fica é a seguinte: até onde nós estamos com o mesmo coração de Eli? Ele tinha filhos maus, estavam se tornando maus líderes, pessoas que estavam tendo relações sexuais com as jovens de Israel dentro do templo. Eles estavam roubando as ofertas do templo. Eles eram maus líderes. E nós estamos pegando Eli aqui, fazendo vista grossa para o que os filhos estavam fazendo. E a pergunta é a seguinte: até onde nós também temos feito vista grossa para líderes maus que estão no nosso meio, que estão no meio evangelicalista, que estão inseridos em muitas igrejas? Até onde nós estamos fazendo vista grossa? Porque se aquele líder faltar, o meu ministério vai ficar desfalcado, a igreja vai ficar desfalcada. Se eu denunciar aquele líder por causa das coisas erradas que ele está pregando, como que vai ficar? Como vai ficar a reputação do meio evangélico? E aí, a questão é: será que Deus tem perguntado para nós nesses dias, por que você honra mais os seus líderes do que a mim? O apóstolo Pedro, lá em Atos 5:29, ele vai dizer o seguinte: olha, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. A mim me importa obedecer a Deus e não aos homens. Nós não temos que passar a mão nos erros daqueles que são maus líderes. E eu tenho notado muitos anônimos, e eu me incluo nisso porque quem que é o Davi Fico na fila do pão? Quem sou eu? Eu não sou um grande líder,
não sou um grande líder evangélico. Eu, como muitos, tenho a minha vida comum de igreja, de comunidade. Já fui líder de célula, já fui até faxineiro dentro da igreja. Já passei, acho que por todos os ministérios dentro de uma igreja, eu já estive lá. Mas algo que sempre queimou muito forte no meu coração foi a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. E eu tenho visto hoje muitos anônimos como eu que têm trazido alertas para que talvez homens e mulheres de Deus que tenham boas intenções, mas como disse, não vou lembrar agora o pensador que soltou essa frase, mas ele disse uma coisa que me marcou muito, que é assim: zelo sem doutrina é como uma espada na mão de um tolo. Então, em algum momento, ele vai cortar alguém, cortar a cabeça de alguém, vai fazer uma bobagem. Então, nós temos muitas boas intenções desprovidas, ou melhor, acompanhadas de uma preguiça espiritual, que é o de estudar a palavra de Deus, de estar atento àquilo que Deus está realmente falando através da palavra dele. Que às vezes a gente acaba complicando e transformando isso numa religião complexa, até mesmo para que pessoas de fora venham conhecer o Evangelho. E o meio evangelicalista, ele tem feito isso, ele tem criado líderes, super líderes, mega igreja, aonde as pessoas, elas, ao invés de elas chegarem e encontrarem comunhão, elas encontram uma escadinha para ela crescer na fé, ou algum tipo de pirâmide, algum tipo de sistema religioso que vai dificultar, ao invés de apresentar ela para o Evangelho, vai dificultar a entrada dela no céu, como foi quando Jesus alertou os fariseus. Ele disse assim: olha, vocês criam umas mirabolâncias para fazer um convertido, mas no final, quando vocês terminam o proselitismo dessa pessoa, ela é 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês. Então, são palavras do próprio Cristo para esse tipo de experiência religiosa que tem sido criado dentro de algumas igrejas evangélicas. E são muitas vezes homens e mulheres que vão ensinar o povo a adorar a Deus de forma mecânica, ou melhor, ou quer dizer, ou pior, eles vão ensinar as pessoas a transformarem Deus num ídolo, a idolatrar a Deus. E a princípio pode parecer uma frase boa, idolatrar a Deus, mas não é uma frase boa não. Porque o ídolo, se você pegar a essência do ídolo, o ídolo ele é um servo daquele que faz a oferenda. Então você oferece alguma coisa para esse ídolo trazer chuva para sua plantação crescer e você poder se beneficiar disso. Ou como Isaías vai dizer, né? Esse homem ele corta a lenha, ele corta uma árvore, faz a lenha, constrói um ídolo, se aquece na mesma madeira que ele esquentou, que ele fez aquele ídolo. Depois ele vira para o ídolo e fala assim: você é meu Deus, você está provendo tudo aquilo que eu preciso, que é o fogo aqui, alguma espécie de adoração, uma carne que eu estou assando aqui, ou uma espécie de adoração. E é isso que ele e os filhos dele ensinaram o povo de Israel a fazer, a adorar a Deus de forma idólatra. Ou seja, quando eles saem agora para a guerra, eles começam a tomar uma surra dos filisteus, e aí alguém vem com uma ideia de gênio mirabolante e fala assim: traga a Arca da Aliança, porque quando vocês trouxerem a Arca da Aliança, aí nós teremos vitória. Traga a Arca da Aliança para a gente ter vitória. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: eles trouxeram a Arca da Aliança e, além deles continuarem apanhando, eles tomarem uma surra ainda maior, os inimigos levam a Arca da Aliança embora. E aí, o povo de Israel agora perde o bem mais precioso que ele tinha, que era a presença de Deus que habitava, que estava ali no meio deles. Os maus líderes vão fazer isso. Os maus líderes, eles vão
trazer uma roupagem de que o evangelho está sendo pregado. Eles vão vir com essas histórias mirabolantes que você tem que decretar, declarar a palavra de Deus, abrir um versículo e ler, porque quando você abre um versículo e você fala assim, eu declaro isso no nome de Jesus, eles pregam que isso automaticamente vai acontecer só porque você falou e só porque você usou o nome de Jesus no final da frase. Então, olha o tipo de adoração que muitas vezes nós estamos levando as pessoas a terem. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles estão, assim como foi pregado para o povo de Israel, que se eles saíssem em batalha e trouxessem a Arca da Aliança como se fosse um amuleto, eles teriam vitória. O meio evangélico está ensinando isso, que se você sair para a batalha e você ficar falando as letras que estão no livro, vai acontecer. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que precisa ser desmistificada no nosso meio. Isso precisa cair de uma vez por todas. Esse tipo de pensamento místico e mágico precisa cair de uma vez por todas. Bíblia 365 não é nada. Nova versão transformadora, Almeida Revista e Revisada, King James, isso não podem se tornar amuletos. O que nós precisamos entender são os ensinamentos da parte de Deus. Entendemos que Deus é um Deus soberano, que está no controle de todas as coisas, que tem todas as coisas sobre o controle dele. E nós somos convidados a nos assentarmos nessa grande mesa que é a igreja, para nos reconciliarmos com ele, comermos com ele, relacionarmos com ele, entendermos que ele é o nosso Pai e que nós precisamos buscar a sua vontade e não a nossa vontade. João 5,45, Jesus vai dizer o seguinte para os fariseus, olha lá. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés a quem você expõe a sua esperança. Jesus está dizendo o seguinte, lendo o contexto desse capítulo 5 de João, Jesus está justamente trazendo esse juízo para os fariseus. Olha, vocês dizem que vocês conhecem as Escrituras, mas se vocês conhecessem as Escrituras, saberiam que Moisés está falando ao meu respeito. A Bíblia não é uma fórmula de fazer ninguém ficar próspero, rico, saudável, ter casamento de sucesso. A Bíblia não é a respeito disso. A Bíblia é a respeito de Jesus, de quem Ele é, do que Ele está fazendo, da misericórdia que Ele derramou sobre nós. É o convite para que nós sejamos inclusos na filiação do próprio Deus. E a cena de Samuel, desse livro de Samuel, vai se encerrar com uma mulher dando à luz e colocando o nome do filho de Icabode. Foi-se embora a glória de Israel. A pergunta que fica é a seguinte: será que a igreja de hoje, será que a glória que está sobre a igreja de hoje, ela também vai embora? Por nós não entendermos aquilo que significa a palavra de Deus? Eu sei de uma coisa, que os maus líderes, assim como os fariseus, eles serão acusados. Os fariseus seriam acusados pelo próprio Moisés quando estariam diante do julgamento. Os maus líderes de hoje, eles vão ser acusados pelas próprias palavras que eles decretaram, profetizaram e soltaram por aí ao vento, fora de contexto, enganando muitos que estavam debaixo do seu pastoreio. Deus abençoe. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo devocional.